Sekuro. Se você já tem ouvido falar desse tipo de sistema, deve lembrar que na época o sistema de instalação de jogos para computadores ou para os mais íntimos para PC gamers era muito diferente do que usamos atualmente. Lá para meados de 90 ou 2000 a 2010, a gente dependia de uma tecnologia chamada de CD-ROM, que são discos compactados a laser que podiam armazenar dados com música de alta qualidade ou até jogos de até 700 megabytes. Brabo, apenas. E isso se popularizou mais quando o PlayStation 1 foi lançado, e diferente do Nintendo 64 que utilizava cartuchos para armazenar seus jogos, o PlayStation utilizava um CD-ROMs. Isso era uma grande vantagem, pois tinham muito mais espaço do que o nobre cartucho de 64 megabytes. E depois veio os DVDs, que armazenam muito mais dados do que uns CDs, e chegando a 4,7 GB para armazenar seus dados. Literalmente 4 GB a mais do que um CD comum. E isso se popularizou muito mais com a chegada do PlayStation 2, quando ele trouxe esse suporte a DVD e retrocompatibilidade com os CDs do PlayStation 1. Mas para PC, como funcionava? Bem, existem vários tipos de instalações que você, meu nobre espectador, provavelmente já utilizou na sua vida. Você joga ou jogava jogos antigos no seu computador, que integra gráficos assim como eu. Provavelmente você já baixou um tutorial do YouTube ou precisou na base pesquisar no Google e buscar o jogo da forma mais legalizada possível. Várias pessoas podem dizer que baixar de forma zipada ou compactada, outras dizem por instaladores alternativos, é que você me entende. Ou até mesmo da loja original como Steam, Epic Games e etc. Mas o ponto que quero chegar é que algumas pessoas podem dizer que baixar através de um arquivo chamado de .ISO, que são arquivos que emulam uma imagem de CD ou DVD, que antigamente você era obrigado a utilizar algum programa externo para que possa ser executado esse tipo de arquivo. Mas pós Windows 8.1 você não precisa, pois o próprio sistema consegue ler e executar esse tipo de arquivo. O sistema geralmente funcionava o seguinte: você inseria o DVD desse computador e vai nos arquivos DVD. Você executava, setava o DVD e aí começava a instalação. Geralmente ele requer uma chave para confirmar que você é um cliente legítimo do jogo, coisa que raramente acontece no bolso. Você inseria a chave e avançava, aceitava os termos como qualquer software de instalação. O instalador também permitia que o usuário instalasse coisas como o pacote do Microsoft C++ ou DirectX e começava a instalar. Pode ser até bem difícil, mas é muito simples. O mais que se pergunte em um porquê eu esteja falando sobre isso, é só para dar o contexto de um dos sistemas mais obscuros e mais tenebrosos que um usuário de um computador já presenciou. E eu vou te explicar o porquê. Tá bom, Marquinhos, mas o que é DRM, seu filho da puta do caralho? Vindo da sigla Digital Rights Management, ou conhecido aqui no Brasil como Gestão de Direitos Autorais, tem como objetivo de proteger seus produtos com uma espécie de cadeado, para impedir que essa mídia seja circulada ou distribuída de forma ilegal. Ou seja, foda-se, todo mundo já sabe, evitar a pirataria a todo custo. Em 1997, a empresa chamada como Sony DEDC, que tem como porra é Sony Digital Audio Disc Corporations, ou que fica na Áustria, desenvolveram um sistema de antipirataria chamado de Securon, que tinha o mesmo objetivo com qualquer outra DRM, mas sua execução era mais direta e um pouco mais avançada. Ele funcionava o seguinte: assim como qualquer DRM, ele continha mais dados que um CD comum. Lembra que eu falei que ele podia conter até 700 megabytes? Pois é, os discos com DRM tentavam ultrapassar essa quantidade para impedir que o usuário de ele copiar os dados desse CD. Mas a novidade do Securon é que o software obrigatoriamente precisava do disco plugado no computador, e se você colocar no disco pirata, o jogo obviamente não ia funcionar. Um dos motivos é que o Securon não usava a API padrão do Windows para identificar ou plugar os CDs ou DVDs. Por mais que você pense que seria muito difícil para alguém burlar esse sistema, aí seria muito inocente. Conseguiram burlar esse sistema e fizeram que quando o jogo for craqueado, não precisava do disco para ser executado. Mas isso só foi o início onde tudo começou.
Quando a internet estava dando seus primeiros passos, onde futuramente surgiriam magias como TikTok e Twitter, a Sony viu isso como uma aposta para o Securon, que incluía uma ativação via internet, que funcionava o seguinte: o usuário tinha um disco que tinha uma chave própria onde estava desativado. E para ativar, o computador precisava estar conectado à internet. E após a ativação, essa informação vai para os servidores do Securon. Parece ser bem difícil, mas que não demorou muito para ser quebrado, por mais que isso seja o quanto surpreendente. O problema mesmo foi na versão 7 em diante do Securon, que é onde surgiu essa polêmica toda. Mas antes eu queria dar informações que, primeiro, o Securon não obrigava o usuário que ele plugasse o CD ou DVD para ser executado o programa, mas dependia muito do software, que isso era ótimo. Mas como tudo tem seu lado bom, também tem um oposto. E o sistema não permitia que você executasse o programa numa máquina virtual como VirtualBox. Segundo é que o sistema limitava o número de vezes que você ia instalar. E também que ele se assemelhava muito uma coisinha que já vou abordar depois. Mas tudo foi de comes e bebes com o lançamento do Spore. No dia 4 de setembro de 2008, Spore é lançado para PC, que, sendo sincero, é um jogo bom da porra. O jogo tinha um sistema de evolução muito interessante, que tu podia até criar até cidade. O jogo é realmente muito bom, menos a sua distribuidora. Lembra que dependendo do software, o Securon incluía um número limitado de ativações? Então, Spore era um desses. Quem tinha Spore original naquela época, e vamos ser sinceros, eu vou sentir muita pena de você, ficava limitado, pois só permitia ao usuário instalar apenas 3 vezes. Teoricamente seria 3 computadores diferentes, se não fossem muito mal executados. Você raramente faz o upgrade no seu computador e isso não seria problema, mas quando você faz o upgrade, seja RAM, HD ou etc, você era obrigado a gastar sua ficha de instalação porque ele identificava o computador diferente. Eu posso instalar pela primeira vez? Beleza. Eu posso instalar de novo? Beleza. Eu posso instalar na terceira? Beleza. Será que posso? Você tem que me pagar mais uma vez, seu pobre do caralho. Vai se fuder, artes eletrônicas. Essa porra foi tão polêmica que chegou até para EA. E sabe como ela resolveu isso? Permitir ao usuário de instalar 5 vezes, em vez de 3. Quando as fichas de instalação acabarem, você terá que entrar obrigatoriamente em contato com a EA para poder reativar esse tipo de chave. Sabe, uma coisinha que o Securon se assemelhava até demais? Ele se assemelhava a um hotkit, que é um malware que infecta silenciosamente o sistema operacional, que por mais que você nem instalasse o jogo, o Securon permanecia no teu PC. Era sim possível de instalar o driver, mas quando você reiniciava o jogo, ele reinstalava o driver instantaneamente. E depois de muita controvérsia sobre o Securon V7, a EA removeu essa DRM, que, por mais que isso seja muito bom para falar a verdade, já era tarde demais, porque algum tempo depois que o Spore foi lançado, o jogo foi craqueado e se tornou não só um dos, mas sim um jogo mais pirateado na época, com seu pornográfico número de 500 mil downloads, passando até Far Cry 2. Em 2015, a Microsoft anunciou que os jogos físicos em DVD com suporte ao Securon não funcionariam mais no novo sistema operacional da época, o Windows 10, que, abre aspas, essas coisas de DRM estão profundamente ligadas ao sistema. E é então que o Windows 10 diz: desculpe, não podemos permitir a reprodução disso, pois uma brecha para um vírus poderia ser criada. É foda, né? Isso só comprova a má execução que o Securon tinha com seus programas. Imagina não ironicamente que o produto original te daria mais dor de cabeça que a porra de um produto pirata. Este é o Securon, que no início tinha o objetivo de proteger seus jogos da tão maléfica pirataria, que acabou sendo mais um incentivo do usuário a entrar na pirataria
do que pedir a ela. Enfim, se você quiser jogar ainda jogos antigos da sua infância ou jogos antigos de 2008 para baixo, recomendo muito usar a GOG porque ela não fornece nenhum tipo de DRM e também é muito mais seguro até, e digital. E este foi o vídeo, e o primeiro desse canal. Muito obrigado por ver até aqui, deu muito trabalho para eu pesquisar sobre isso. E também quero agradecer ao Moderno Vintage Gamer, que se não fosse por esse vídeo que ele fez, algumas informações estariam fora desse vídeo. Recomendo muito que veja o vídeo dele, que irei deixar na descrição, pois é muito mais detalhado e muito mais técnico. E mais uma vez, obrigado Moderno Vintage Gamer. E também, se você teve alguma experiência desse tipo de produção, coloque nos comentários de como foi sua experiência. E se alguma informação estiver errada, coloque nos comentários também, que irei fixar futuramente. Enfim, este foi o vídeo e até mais. Fui!